Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Santo Deus, Santo forte, Santo imortal, tem piedade de nós. Santíssima Mãe de Deus, salvai-nos. Olá, meu nome é Zaqueu, meu nome de batismo, tá? Meu nome que eu recebi em minha ordenação sacerdotal é José, então eu sou o padre Zaqueu José. Bem, alguns esclarecimentos, tá, sobre ortodoxia e sobre veterocalendarismo. Primeiro, canônico é aquela pessoa, é aquele padre, é aquele bispo, ou aquela jurisdição eclesiástica que aceita os cânones dos 7 concílios ecumênicos. Depois houveram outros, houve centenas de concílios regionais, nacionais, etc. Mas os principais, os 7 concílios ecumênicos, tá? Que aceita todas as decisões desses concílios, que aceita todos os cânones contidos no Pidalion. Pidalion é o termo grego para leme. Então, é um livro dessa idade aqui, que contém todas as decisões, o credo da Igreja Ortodoxa. Então, canônico é essa pessoa que aceita essas normas, digamos assim. Veterocalendarista é um fiel, um sacerdote, um bispo, que faz parte de um movimento de resistência surgido na Grécia na década de 20 do século passado. Tá? E esse movimento de resistência, ele surge contra as decisões de um malfadado patriarca de Constantinopla, lembrando que a Grécia em si não é um patriarcado, mas ela depende diretamente do patriarcado de Constantinopla, tá? Isso a gente precisa ter em mente para entender por que surge o veterocalendarismo, tá? E esse patriarca decide de uma maneira que não foi unânime entre todas as igrejas ortodoxas, né? Que não foi aceito unanimemente pelo povo ortodoxo, decide alterar o calendário para torná-lo o mais parecido possível com o calendário gregoriano, certo? Ele só não consegue mudar a data da Páscoa ortodoxa. A Páscoa ortodoxa continua a ser calculada pelo calendário juliano, porque existe um cânone específico que normatiza isso, tá? Mas outras festas, hoje em dia, para aquelas igrejas que aceitaram o novo calendário, coincidem exatamente com as festas da Igreja Católica Romana. Além disso, esse patriarca, que Deus tenha misericórdia dele, né, dá passos muito imprudentes em direção ao ecumenismo, né? Por exemplo, é o primeiro ortodoxo a fazer parte do Conselho Mundial de Igrejas, que é uma aberração. Já era naquele tempo, hoje está pior ainda, né? É o primeiro patriarca a dar passos em direção a Roma, né? E como sempre acontece com essas pessoas que querem fazer
bonito para os de fora, eles fazem mal para os de dentro. Então, todo aquele diálogo, né, que eles querem ter com igrejas protestantes, com a Igreja Católica Romana, risos, vamos esquecer as diferenças, vamos conversar para a gente chegar em um ponto em comum. Essa mesma abertura não existe para o seu próprio rebanho. E foi isso que aconteceu. Quando padres, monges e fiéis, até aquele momento não havia bispos, se opuseram contra estas inovações, o que aconteceu? Eu já falei em outro vídeo, né? Como Estado grego é muito unido à Igreja Ortodoxa, hoje menos, mas naquela época muito mais, mandaram polícia, houve agressões, houve sacrilégios, tudo isso comprovado, houve agressões a sacerdotes e a fiéis, né? Houve uma moça que foi morta, que morreu protegendo um sacerdote, né? E tudo isso por quê? Porque esse povo estava querendo tocar fogo, cometer atos terroristas, matar a gente? Não, porque queriam ser fiéis ao calendário, digamos assim, de sempre da Igreja Ortodoxa. Tanto que a posição hoje da maioria dos teólogos ortodoxos é de que aquelas mudanças daquele patriarca foram inoportunas, foram imprudentes e, ao invés de gerar comunhão, união, gerou uma divisão. Certo? Então, ortodoxo vétero-calendarista é o fiel, é o padre, é o bispo originário deste movimento, que não é um movimento leviano, né? Que tem razões graves, sérias para existir, né? E ao qual posteriormente se juntaram bispos, inicialmente 3 bispos da igreja grega que se tornaram vétero-calendaristas. Esses bispos depois me parece que um falece, 2 outros voltam para a igreja assim dita canônica, né? E como é que a igreja, como é que o movimento, não igreja, tá? Como é que o movimento vétero-calendarista consegue sobreviver? Porque bispos da ROCOR, né, que é a igreja russa no exílio, lá nos Estados Unidos, sagram bispos para os vétero-calendaristas. E aí se mantém a sucessão apostólica. Existem diversos sínodos hoje, infelizmente, já foi explicado isso, e a sua razão de ser. E nós aqui no Brasil, eu e outros padres, pertencemos a um destes sínodos. Não é um sínodo grande, não é um sínodo com muitas posses, aliás, com pouquíssimas, né? Existem sínodos hoje que tem seminário lá nos Estados Unidos, que tem uma estrutura muito boa. Graças a Deus. Não temos raiva, não temos inveja, né? E não estamos em comunhão. Mas eu
odeio a eles por isso e espero que eles não nos odeiem, né? E no Brasil, até onde eu sei, são duas realidades veterocalendaristas. Uma ligada ao sínodo do arcebispo Calínicos, ou Calínicos, eu sempre tenho dúvida, e nós que somos ligados ao metropolita Melétios III. O nosso bispo aqui no Brasil é Dom Nectários Feola, ok? Sobre a questão... Um momentinho, gente. Desculpe que tocou a campainha aqui. Sobre a questão de uma pergunta que foi feita por um seguidor. A Igreja Ortodoxa acha que fora dela não existe salvação? Olha só. Esta é uma pergunta de sim e não, tá? A Igreja Ortodoxa é a Igreja de Cristo. E isso historicamente se pode provar, né? Antes do cisma de 1054, não havia Igreja Ortodoxa, havia igreja, não é? A partir do momento que Roma se separa, né, da sua tradição original, não se esqueça que o cristianismo não é uma religião ocidental, mas é uma religião oriental, né? Isso historicamente se prova, não é? É óbvio. Roma cada vez mais vai se distanciando das origens. A sua teologia se torna uma teologia profundamente racionalista, porque influenciada pelo aristotelismo, certo? Eu acendi um carvãozinho aqui para colocar um incenso e acabei esquecendo, né? Então, a Igreja Ortodoxa fica fiel aos seus princípios e a Igreja Católica Romana vai se distanciando deles. Por exemplo, Santo Agostinho, com a sua doutrina, né, sobre o pecado original, que não é a mesma da Igreja Ortodoxa. Para nós ortodoxos, ninguém nasce em pecado. A gente nasce com as consequências do pecado dos nossos primeiros pais. Tanto que o termo que se usa na Igreja Ortodoxa é pecado ancestral. Ninguém nasce com um pecado. Todos nós nascemos com a consequência do pecado original. Por isso que o dogma, se eu não me engano, declarado em 1854, da Imaculada Conceição de Maria, ou seja, que a concepção de Nossa Senhora por São Joaquim e Santa Ana foi sem pecado, não faz o menor sentido para um ortodoxo. Porque, de qualquer forma, Maria não nasceu em pecado, mas ela nasceu com as consequências dele. Ela não foi privada disso. Tanto é que ela morre. Não é? Há uma discussão se Maria foi ao céu, que foi ao céu em corpo e alma, sim, mas se foi viva, se passou pela morte antes, para nós ortodoxos, se celebra a dormição de
Maria, né? Outro dogma que nenhum ortodoxo aceita é o da infalibilidade papal. Para o católico romano, e aqui com maior respeito, tá? O Papa é infalível quando ensina ex cátedra, né? Esse dogma foi definido no Vaticano I, né? Quando ensina ex cátedra, ou seja, de sua sede patriarcal, assuntos de fé e de moral, né? Para nós, isso nunca existiu. Isso não tem fundamento nenhum na doutrina dos Santos Padres. E veja só que interessante. O fato de a ortodoxia não ter um monarca, mas todos os líderes, os patriarcas das igrejas autocéfalas serem iguais, não há nenhum maior do que o outro. Ou seja, pode ser o patriarca Kirill lá da Rússia, que é a maior denominação ortodoxa do mundo. E o patriarca, não sei, lá de Chipre, nem sei se Chipre tem, mas eu acho que tem. Eles têm o mesmo nível de autoridade. Um pode ser mais rico do que o outro, pode ter uma igreja com mais bens, mas de autoridade não são maiores. O patriarca de Constantinopla tem um primado de honra entre a ortodoxia. Tanto é que, voltando aqui ao veterocalendarismo, as decisões daquele congresso pan-ortodoxo infeliz não foram aceitas por boa parte das igrejas ortodoxas. A igreja russa continua a seguir o calendário juliano. Se eu não me engano, a igreja sérvia, a igreja da Geórgia, né? O Monte Assos, né? E é isso que protege a ortodoxia. Você nunca percebeu isso? O fato de não termos um sumo pontífice, um monarca que manda, que vai ser assim e agora vale para todos, nos protegeu. Não é? Porque a gente não precisa fazer recurso a elucubrações teológicas para dizer, não, aquele patriarca é inválido, naquela igreja não tem patriarca, porque eu não acho que aquele ali foi válido, como, por exemplo, no sede vacantismo de Roma, né? Quantos malabarismos teológicos, né? Aliás, nenhuma igreja ortodoxa, nenhuma, nem os veterocalendaristas, ousam dizer que o Papa de Roma não é Papa, ou que Roma não tem Papa atualmente. Não. Né? Então, nós não temos ponto em comum nenhum com gente que é veterocalendarista. Para nós, o Papa está em cisma, é um herege. Assim como eles acham que nós somos hereges. Né? Mas dizer que não vale, que a graça... Não. Tá? Não. E é exatamente como eu disse, essa igualdade, essa sinodalidade, você se lembra que o Papa Francisco aí veio com essa ideia, né? Essa ideia é ortodoxa. Sinodalidade. Você quer mudar algo, você vai ter que
convocar um concílio, todas as igrejas têm que ser representadas, todas têm que ser aceitas, e mesmo que elas aceitam, o povo tem de aceitar, os monges têm de aceitar, os padres têm de aceitar. Consenso da igreja, não só consenso da hierarquia. Né? Curiosamente, a gente pode dizer de uma forma análoga que na Igreja Católica Romana, que também se modernizou, que também se ecumenicizou, também não teve misericórdia para com aqueles que não aceitaram aquele ecumenismo, que não aceitaram a destruição efetiva da sua liturgia, que não aceitaram a protestantização da sua liturgia, né? Muito pelo contrário, perseguição, calúnia, ódio, etc. Né? Voltando outra vez para a ortodoxia. O movimento veterocalendarista não é uma igreja separada. É um movimento de resistência, cujo ideal um dia é acabar. Sim, acabar. Porque a divisão da igreja não faz bem para ninguém. Então, um dia, se Deus quiser e quando Ele quiser, não haverá mais veterocalendarismo. Haverá igreja ortodoxa, unida no mesmo credo, na mesma teologia, na mesma disciplina eclesiástica, com realidades nacionais que são as igrejas autocéfalas. Né? Então, o veterocalendarismo é uma realidade grega. E ele só tem legitimidade enquanto ligado a um sínodo que traça as suas raízes aos primeiros bispos veterocalendaristas, que por sua vez foram ordenados por bispos da Igreja Rússia fora da Rússia. Ok? Então, a mim não me interessa nada mais. Eu sou ortodoxo, graças a Deus, eu sou padre ortodoxo. Não me interessam as brigas dos católicos romanos, as divisões, os inúmeros movimentos tradicionalistas ou sede-vacantistas que existem. Né? Eu não perco tempo com isso. Eu tenho outras coisas mais importantes, as quais aplicar o meu tempo. Por exemplo, estudar a teologia ortodoxa, que é, vamos usar um termo, uma gíria, que é uma outra pegada, é uma outra vibe, profundíssima, maravilhosa, belíssima. Não é? Teologia moral ortodoxa, completamente diferente da teologia moral católica romana, cheia de regrinhas, cheia disso e daquilo. Porque a igreja ortodoxa é compreendida desde sempre como um grande hospital, né? Que serve para a cura de todos nós, né? Não para julgar os outros. Né? Então é isso. Né? Mas fora da igreja ortodoxa, voltando à pergunta, não há salvação? Essa é uma afirmação de sim e de não. Sim, fora da igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, não há salvação. Né? Como diz São Cipriano de Cartago, acho que é isso, não pode dizer
Ninguém pode dizer eu tenho a Cristo por Pai se não tenho a igreja por mãe. Mas a igreja ortodoxa não diz aonde Cristo não está. Ela não afirma que quem não é ortodoxo vai para o inferno. Porque essa pessoa, por várias razões, ou por não ter igreja ortodoxa perto dela, ou porque já é católico romano, já é evangélico de berço, e a sua consciência está formada naquela religião, essa pessoa não tem culpa, não há que se falar de culpa. A igreja, não é dona da misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo. A igreja não é tribunal para dizer quem vai se salvar ou não. Nós somos um hospital. A plenitude está aqui. Mas dizer aonde não está a graça de Deus não é da nossa competência. Ninguém pode falar isso. Ok? Santíssima Mãe de Deus, salvai.